Por isso eu canto com você no ar. Por isso a vida eu levo a cantar. Por isso eu canto com você no ar. Por isso a vida eu levo a cantar. Olá, estamos começando mais um Ninho na TV. E hoje é um programa especial. É o 5º programa Ninho na TV. Nós completamos um mês e eu tô aqui hoje para dizer que eu tô muito feliz, de verdade mesmo, porque é um sonho que está sendo realizado. E eu quero agradecer demais a todas as pessoas que colaboraram com a gente, todas as empresas, que sem essas empresas e esses parceiros, né, nada disso seria possível. E hoje teremos um programa diferente. É diferente porque tivemos várias entrevistas durante esse mês que passou e muitas coisas não couberam, muitos assuntos, no espaço de meia hora do nosso programa. Então aquilo que não coube, que é bem interessante, a gente vai pegar um pouquinho de cada entrevistada hoje e colocar para vocês. Além disso, hoje temos uma novidade. Teremos a doutora Carolina Mendes Carbonari. A Carolina, ela é oftalmologista e ela vai falar do cuidado que devemos ter com os olhinhos dos pequenos, assim, desde os de bebês recém-nascidos. Quero agradecer demais e pedir para que vocês entrem em contato com a gente, né? Nosso e-mail é contato@ninhonatv.com.br. Pode fazer críticas, nos dar sugestões. A gente vai ficar muito feliz. Obrigada. Do meu canto fiz um ninho por amor aos O elemento da leitura, ele é super importante, né? Não precisa nem ficar falando que é importante ler e tal. Eu não sei bem quando as pessoas falam, porque as pessoas não têm mais o hábito da leitura. Eu não sei se a gente tem que ter hábito da leitura, porque se habituar a alguma coisa é meio que tolerar, né? Assim, então não sei se hábito é a melhor palavra. Mas a prática da leitura, com certeza, e o saber que ali dentro daquilo que você lê, tem um mundo que você pode viajar dentro daquilo, né? Então, assim como é muito importante contar histórias para as crianças pequenas e povoar-lhes o imaginário dessas imagens que chegam pela linguagem, não através de imagens prontas, né? É importante também ler para as crianças, para elas perceberem como dentro daquele objeto existe tudo aquilo e um dia elas vão poder acessar esse lugar também, né? Não muito cedo, na hora certa. Essa alfabetização precoce, ela é mais um desserviço que um serviço, porque não é assim, quanto antes você faz as coisas melhor, porque a gente sabe que tem uma porção de coisas que tem a época certa, né? Não é melhor engravidar quanto antes melhor, né? Tem um momento certo. Então, para aprender a ler também, né? Às vezes se acelera um processo e a criança perde várias coisas ao longo desse tempo em que está ocupada aprendendo a ler, quando devia estar ocupada subindo numa árvore, pulando uma amarelinha, fazendo outras coisas que são mais necessárias nesse momento, né? Agora, os pais e os professores, eles precisam ler também, precisam escrever também, né? E não é necessariamente ler um determinado assunto, porque vai ter que dar aula disso, tá? Mas ler por prazer, não por hábito, mas por prazer. Então, assim, por que você está lendo esse livro? Porque eu gosto. Não porque eu vou usar para tal coisa, mas porque eu gosto. E a escrita, a mesma coisa. Estou escrevendo porque eu quero escrever, porque eu gosto de escrever, né? O exemplo, ele é super importante e é muito difícil você encontrar famílias ou salas de aula e professores que tenham esses dois elementos em si mesmos, né? Um professor que não escreve, ele não consegue auxiliar o seu aluno a progredir na escrita, porque ele próprio não encontrou as barreiras, os problemas, não precisou resolver o seu próprio texto. Como é que você ajuda o outro? Tem que ter a prática, a vivência daquilo para poder ajudar quem está dando esse espaço. Está vendo? E ele absorve pelo exemplo do que ele vê fazer, né? Eu acho que essa importância daquilo que é feito, não o que o pai pensa ou o que o pai sente, a criança
O que tem mais força para ela é a mesma coisa que tem mais força na ficção. É aquilo que é feito, é a ação. Né? O que o personagem pensa, o que o personagem sente, fica muito longe. Agora, o que ele faz, isso é importante. Né? Então, o pai que senta e fala, ai, que bom, 10 minutos que eu posso pegar o meu livro e ler. Nossa, a criança capta aquilo e relaciona. Ah, livro, momento de prazer. Ah. Canto fiz um ninho por amor aos passarinhos. A criança precisa de tempo e sossego para brincar. Ela precisa pensar, decidir do que vai brincar, com quem, com quais brinquedos e, principalmente, precisa preparar a brincadeira. Às vezes, leva mais tempo na preparação da brincadeira do que o ato de brincar. A criança pequena, ela vive no processo e toda essa vivência na preparação da sua brincadeira, nessa construção, atua na sua própria formação. O excesso de brinquedo atrapalha todo esse processo. A criança, ela quer compreender o valor de cada brinquedo. Mais importante, ela precisa se vincular ao brinquedo. Valor e vínculo, qualidades importantes a serem desenvolvidas em nossa época. A criança tem uma tarefa muito importante no seu primeiro momento de vida, do nascimento até os 7 anos. Ela quer fazer parte da vida, ela quer entrar na vida. Nós adultos temos que tornar isso possível a ela. É como se fosse uma lição de casa, a lição de casa da primeira infância. A criança precisa brincar espontaneamente. Canto proteção, embalar seu coração.
revista especial Botucatu, há 8 anos leva até você o melhor conteúdo, com temas como moda, cultura, turismo, gastronomia, saúde, educação, esporte, economia, beleza, tecnologia e muito mais. Não deixe de ler. A especial Botucatu é feita para você. Por isso eu canto com você no ar, por isso a vida eu levo a cantar. Ô Bel, você estava falando do seu trabalho e que dentro dele incluem os contos de fadas, né? Existem muitos contos de fada. Existem contos de fada no mundo todo, em todas as culturas. Fadas fazem parte desse mundo misterioso que permeia todo o nosso mundo e que, principalmente quando a gente está próximo à natureza, a gente pode perceber. Fada é todo esse mistério que tem, que a gente não entende, mas ele é vivo e ele pertence ao ser humano. As crianças pequeninas, para cima dos 4 anos, elas se encantam com os contos que elas conseguem acompanhar. Não contos longos ainda, a partir dos 5 anos sim, contos longos com rei, rainha, príncipe, princesa. As pequenininhas de 2, 3, 4 anos, elas gostam que a gente conte para elas o que acontece no dia a dia. Tanto de bichos, quanto de plantas, quanto das crianças mesmo, que são os contos repetitivos, que sempre você fala a mesma frase. Por exemplo, história assim da galinha ruiva que ciscou e achou uma sementinha de milho e ela convida o cachorro, o gato e o porco, o pato para ir plantar com ela e eles não querem, aí ela vai e sempre vai repetindo. Isso é muito bom para os pequeninos, ou então contar do próprio dia da criança. Falar o nome da criança, acordou, depois comeu, depois foi brincar no jardim, encontrou uma borboleta, depois chegou a hora de descansar, foi para a caminha. É tudo válido, você não precisa ler, você pode contar falando. Os contos, eles são pertencentes a cada cultura e nós temos a sorte de que algumas pessoas, ao longo da história humana, juntaram esses contos. Então tem os contos dos irmãos Grimm, que não foram eles que escolheram, nem escreveram, eles coletaram. No Brasil a gente teve o Câmara Cascudo, que fez essa coleta dos contos, e nós temos os contos de fadas brasileiros que têm origem europeia, então a gente encontra os mesmos motivos que nos contos europeus. Nós temos contos indígenas brasileiros, que a gente encontra na literatura e tem que fazer um filtro para ver aonde a gente usa o quê, mas os contos de fada mesmo, Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho, Os Três Ursos, esses que a gente ouve do mundo Disney, mas não esses adaptados ao Disney, os verdadeiros, os que têm todo o caminho normal que o mal é castigado mesmo, de verdade, cruelmente. Até os 9 anos é um mundo que a criança vive, entende e aprende. E ela aprende que as coisas têm consequências, que as coisas têm moral, que tem o certo e o errado, o belo e o feio, o horrível e o maravilhoso. E elas vivem dentro desse ambiente. Depois, a criança ainda aprende com contos. E o conto continua sendo um caminho que faz a ponte entre o acordar e o dormir. É muito estranho eu falar assim, mas essa é uma coisa fundamental para aqueles que querem que seus filhos sejam saudáveis, especialmente no nível emocional, que é a hora do dormir. Essa hora do dormir, ela é importante sempre, a vida inteira, para nós também é importante. E a gente precisa fazer uma ponte, porque a criança ainda não tem essa ponte. Ela está, mesmo durante o dia, às vezes, no mundo do sonho. Mas à medida que ela vai crescendo, vai ficando mais separado esse mundo. E ela precisa ser levada para o sono de uma forma saudável.
E aí é a hora que é gostoso você sentar com ela ao lado dela e contar um conto. Ou ler um conto que você, adulto, goste, entenda e aceite e ache certo. Aí você conta o conto, canta uma canção, faz uma oração, dá boa noite, fecha, encosta a porta, deixa uma luzinha do corredor ou do banheiro acesa e sai para o seu tempo de adulto. E ela vai para o mundo do sono, do sonho, para o mundo espiritual. Por isso a vida eu levo a cantar. A dica que eu vou dar hoje é o violinista. Conta a história de um homem que não é muito rico, ele é um pouco pobre. Toca violino na rua, em frente de um teatro, enquanto as pessoas esperam. Quando ele toca violino, as pessoas adoram. E o sonho dele é tocar dentro de um teatro. E no final ele consegue tocar dentro de um teatro. As ilustrações são lindas. Faz muito tempo que Oscar toca seu violino na calçada do teatro. Todas as noites, enquanto as pessoas fazem fila para comprar ingressos, Oscar enche o ar com suas músicas e com o eco de seus sonhos perdidos. Nesses sonhos, ele é o maior violinista que já existiu. E sua jovem filha Marieta, que já se foi há muito tempo, é uma grande bailarina. Então, um dia, o sonho de Oscar se realiza. Do meu canto fiz um ninho, por amor aos passarinhos, com meu canto proteção, embalar seu coração.
revista especial Botucatu, há 8 anos leva até você o melhor conteúdo, com temas como moda, cultura, turismo, gastronomia, saúde, educação, esporte, economia, beleza, tecnologia e muito mais. Não deixe de ler. A especial Botucatu é feita para você. Por isso eu canto com você no ar. Por isso a vida eu levo a cantar. O que está acontecendo com essa criança quando ela fica na frente da televisão? Todos os audiovisuais, eu não focaria só a televisão. Tem a televisão, tem o tablet, tem o celular. A criança atualmente tem acesso a isso de uma forma bem precoce. Eu acho que quem cuida de criança, quem tem criança, precisa pensar por que é interessante ou não interessante e em que época que isso poderia ser introduzido. A criança, quando nasce, ela não tem conhecimento nem do próprio corpo dela, Fabiana, quanto mais do ambiente em que ela vive. Então ela começa se conhecendo primeiro e depois conhecendo o meio ambiente. Então você nota que quando o bebê começa a se desenvolver, ele começa a descobrir que tem a mão, olha a mão, admira a mão, leva a mão na boca. Depois ele levanta os pés e começa pegando o pezinho, ele está conhecendo os pés. Depois disso ele percebe que existe uma barriga que liga perna com braço. Então ele começa montando toda a imagem corporal dele no cérebro. E isso é uma coisa fundamental dele ter uma boa imagem corporal para ele saber onde acontecem as coisas no corpo dele. Então ele dominou o corpo. Depois que ele dominou o corpo, ele vai começar a engatinhar, andar pelo chão e conhecer a casa que ele vive. Todos os buraquinhos que tem no piso, todos os móveis que tem, ele vai explorar. Então ele precisa conhecer esse ambiente onde ele vive. Então ele precisa se conhecer, conhecer o ambiente em que ele vive, para depois ele sair para o mundo. E ele tem de ter experiência. Saber que uma cadeira, se ele empurrar a cadeira, se move, tem um outro móvel que é mais pesado que se ele empurrar ele não consegue movimentar. Então isso é experiência, você sabe e eu sei, mas ele não sabe ainda. Ele sabe que tem uma árvore ali fora, mas ele não sabe se ela é presa com cimento ou se ela é presa com raiz na terra. Ele precisa conhecer isso aí. Então ele precisa conhecer o mundo onde ele vive. E essa experiência é uma experiência concreta, não é uma experiência que ele vai ver no audiovisual. Ele tem de conhecer concretamente, para ter uma visão em 3 dimensões daquilo que ele está vendo. Depois que ele tiver um conhecimento adequado desse meio ambiente, a introdução do audiovisual não vai prejudicar nada. Mas se a gente fizer de uma forma inversa isso, a gente pode provocar um mau desenvolvimento desse sistema nervoso central da criança. Isso foi um assunto assim muito discutido nos Estados Unidos, que estão há muitos anos na nossa frente, diante dessa parte das mídias. E o que eles perceberam? Os indivíduos que já estão lá desde os anos 70, que eles estão com todo esse audiovisual, eles perceberam que existia uma diferença no adulto que teve inicialmente o contato com o audiovisual e aquele adulto que na infância precoce, bem na primeira infância, ele teve contato com o concreto e depois com o audiovisual. Então eles eram adultos diferentes. Então o que tinha contato com o concreto, normalmente ele era um indivíduo muito mais criativo e muito mais pronto para várias soluções. E o que era colocado frente ao audiovisual desde uma fase precoce, ele não tinha a mesma criatividade. Então, a gente precisa desenvolver os 2 hemisférios que a gente tem dentro da cabeça. Tem um que é mais se volta mais para o raciocínio, para o concreto, para a parte cognitiva, e a outra parte da criatividade. Então, nós temos 50% de cada lado, a gente não pode anular esse 50%, que é a parte que depende desse conhecimento concreto para você desenvolver. Só cantar pra te alegrar. Olá, primeiro eu queria agradecer o convite e a oportunidade de falar de uma coisa tão importante que é a visão infantil. Eu acho que é interessante começar falando da visão de um recém-nascido. Que assim, a criança quando nasce, ela não tem a visão ainda desenvolvida, né? Até mais ou menos uns 15 dias de vida, ela tem só uma noção até de claro e escuro. E a visão da criança, ela desenvolve muito rápido e principalmente no primeiro ano de vida.
Então, quanto mais cedo descobrir alguma alteração, quanto mais cedo fizer um diagnóstico, quanto mais rápido for um tratamento, maiores as chances de reverter alguma coisa, né? Então a gente vai começar falando do cuidado desde o pré-natal, que é um cuidado precoce mesmo. Então no pré-natal você já pode descobrir assim, doenças tipo rubéola ou toxoplasmose, que são doenças que afetam o olho da criança, né? Por exemplo, a toxoplasmose pode dar uma mancha lá no fundo do olho, que é a retina, né? A rubéola pode dar uma catarata congênita, e são coisas que o tratamento tem que ser feito muito rápido, né? Às vezes, por exemplo, uma catarata vai fazer uma cirurgia com 1 dia, 2 dias de vida da criança. Então é muito importante descobrir o mais rápido possível. O primeiro exame oftalmológico é o teste do olhinho. Assim que a criança nasce, assim como faz o teste da orelhinha, que é para saber se a criança escuta bem, tem um teste do olhinho. Então o pediatra vai pegar lá um aparelho que chama oftalmoscópio e vai fazer o teste, que é nada mais é que uma luz que vai bater lá atrás do olho, na retina, e ele vai observar o reflexo vermelho, né, que tem que ser um reflexo simétrico, né, bem parecido entre os olhos, e vermelho. Bom, aí se, por exemplo, nesse exame tiver alguma alteração, isso tem que ser encaminhado o mais rápido possível para um oftalmologista, né? Por exemplo, uma diferença no reflexo pode ser a catarata, né, congênita, que eu falei da rubéola, que você vai ver um reflexo mais branco, né? Pode ser até uma coisa mais grave, que é um tumor, que é o retinoblastoma, e todos têm que ser de tratamento muito rápido, né? E é interessante que 60% dos casos de cegueira ou de qualquer deficiência visual poderiam ter sido evitados se tivesse sido feito um diagnóstico precoce. Proteção, embalar seu coração.
Revista Especial Botucatu, há 8 anos leva até você o melhor conteúdo, com temas como moda, cultura, turismo, gastronomia, saúde, educação, esporte, economia, beleza, tecnologia e muito mais. Não deixe de ler. A Especial Botucatu é feita para você. Por isso eu canto com você no ar, por isso a vida eu levo a cantar. A formação dos hábitos alimentares da criança começa na gestação. Tudo que a mãe come durante a gestação, o bebê sente através do líquido amniótico. Depois, durante toda a amamentação, tudo que a mãe ingere, sabores e odores, também o bebê sente através do leite materno. A partir dos 6 meses, iniciamos a introdução dos alimentos. É fundamental oferecer alimentos saudáveis, integrais e de preferência orgânicos. Vejo claro o meu destino e nas voltas que o mundo dá, só cantar pra te alegrar. Por isso eu canto com você no ar, por isso a vida eu levo a cantar. Por isso eu canto com você no ar, por isso a vida eu levo a cantar.